Na aula passada, então, pessoal, nós vimos conceitos de estratégias, né, de operações. Nós vimos os conceitos para plung milling, cavity mill, rest milling. Vimos também o conceito para estratégia de acabamento, tá? Mas faltou darmos uma prévia do tipo de usinagem 2,5 eixos, que nós temos, obviamente, o NX vai ter esse tipo de recurso também. Então, na verdade, foi proposital isso, porque nesta aula, já que nós vamos ver a criação de uma operação, nós vamos criar uma operação de 2,5 eixos. Nós vamos trabalhar com estratégias planares, tá bom? Então, eu vou abrir aqui um arquivo. Opa, vamos aqui no Open. Esse arquivo vai acompanhar a videoaula, assim como todas as outras. Já abriu aqui no ambiente de modeling, vamos aqui no Application, Manufacturing. Nesse momento, não vou me preocupar ainda com MCS, Workpiece, nós vamos só criar uma estratégia de 2,5 eixos. Então, vamos aqui para o Program Order View e nós vamos iniciar a criação de uma operação. Aqui está um nome já pré-definido para essa pasta. Vamos aqui no Create Operation. Ao contrário de Mill Contour, nós vamos mudar para Mill Planar. E no Mill Planar, nós vamos pegar aqui a opção de Face Milling, tá? Com Boundary, Face Milling manual. Vamos pegar essa opção aqui do Face Milling with Boundary. Vou selecionar ela. Eu vou criar a estratégia dentro do Setup 1. Não tem ferramenta nesse momento, nós vamos estar construindo. Então, eu vou deixar None. Geometria vai ser na MCS e o Mill, eu vou fazer Mill Finish, tá? Vou deixar o nome de Face Milling. Vamos puxar para cá. E aí nós vamos começar a definir, nessa estratégia de Face Milling, o que nós vamos usinar. Como eu não tenho uma workpiece definida, eu coloquei lá MCS, então a parte eu também vou ter que decidir agora, aqui dentro da estratégia, qual vai ser a minha parte. Então, eu vou selecionar ela, primeiramente, ó, Specify Part, isso é importante, a gente precisa especificar uma parte para o NX. Specify Boundaries, né, que aqui nesse caso é um Face Boundary, eu vou selecionar. Tenho alguns métodos, por curva, por ponto ou por face. Nesse caso, eu vou selecionar face porque é essa face aqui mesmo, ó, tá? Então, fica bem mais rápido e mais fácil. E aí a gente tem várias opções aqui, né? A ferramenta vai estar onde? Por dentro, vai estar por fora, o plano será criado automaticamente. Enfim, são situações que nós temos de configuração aqui. A ferramenta vai ser interna, tá? E eu vou selecionar essa face aqui. Beleza. Vou dar um OK. Eu vou trocar aqui. A primeira coisa que eu tenho que fazer para não dar problema é criar uma ferramenta, né? Então, eu vou criar uma ferramenta. Ela vai ser uma ferramenta 1000. Eu vou chamar aqui de FTR. Sei lá, vou colocar 32 milímetros. Então, 32. Só vou mudar isso, tá? Aí o tamanho que é para 100 e o corte 8. Pronto. O cut pattern, o tipo de corte. Eu posso fazer zig, como ele está agora, eu posso fazer zigue-zague, trocoidal, profile, mixado, follow periphery, enfim, são várias as opções aqui, tá? Eu vou colocar, nesse momento, como é um faceamento, eu vou colocar zigue-zague. Step over, né? O passo lateral, geralmente eu utilizo aqui e aconselho a sempre utilizar um percentual da ferramenta, mas tem outras opções, tem constante, tem por crista, né? A altura de crista. E na NX11 tem esse Variable Average aqui, tá? Eu gosto de usar aqui sempre o percentual da ferramenta, porque se você mudar a ferramenta, o diâmetro da ferramenta, você não perde tanto em relação se você esquecer a trocar esse parâmetro aqui. Por exemplo, eu estou com uma ferramenta de 32, então eu vou dizer que o diâmetro, o percentual vai ser de 60%. 60% da ferramenta vai ser o passo lateral. Se eu trocar para uma ferramenta de 20, 60% ainda funciona. E assim por diante, se eu trocar para de 10, 60% funciona também. Agora, se eu colocasse um valor fixo aqui, por exemplo, estou com uma ferramenta de 32, então vou dar um passo lateral de 20 milímetros. Aí eu vou e troco para uma ferramenta de 16, pronto, eu já tenho que vir aqui e obrigatoriamente setar, porque a opção vai estar constante, aí eu tenho que definir em milímetro o passo lateral. Por isso que eu gosto de utilizar aqui o percentual, certo? Vou entrar aqui no Cutting Parameters, para a gente ver aqui algumas configurações. Ó.
Aí nós temos a estratégia, o estoque, que eu vou deixar zerado, corners, né, se eu quero que ele faça os convexos, né, redondinho ou não, smoothing para suavizar, ó, em todos os passes, vou suavizar aí 30%. O smooth é nessa mudança ali, ó, tá? Quando ele tem o verdinho lá no meio do azul, tem aquela mudança lá, ó, de um percurso para o outro. Tá? Então ele vai fazer essa suavização aí. Tá? Só tem que tomar cuidado, porque às vezes, dependendo do tipo de estratégia que você escolhe, dependendo do tipo de peça que você vai usinar, a ferramenta acaba deixando algumas ilhas. Então essa configuração aqui tem que tomar maior cuidado. Tá? Containment, Connections, beleza. Eu vou deixar tudo como está o padrão, vou dar um OK aqui e vou mandar calcular. Pronto, olha só. Então, o que é aquele smooth lá? É essa suavização aqui que ele fez, ó, de um percurso para o outro, ficou bem suave. Ó. Inclusive, vocês podem ver que está em cor verdinho. Ó. Tá? E aí, percebam que a usinagem... deixa eu dar um OK aqui, pessoal, e eu vou trocar. Logicamente, ó, não vou me prender isso aqui, porque isso é uma configuração que já existe em outro módulo de treinamento. Tá? Eu vou só trocar aqui para que a gente fique com um ambiente mais agradável. Ele fundo branco não fica legal. Pronto. Certo? Então a gente consegue ver agora o percurso. Ok? Se eu mandar verificar o toolpath aqui, ó, deixa eu diminuir. Ele vai lá, faz o contorno e volta. Ó. Joia? Vou dar um stop aqui. Então, nós criamos a nossa primeira estratégia. Lógico que aqui dentro, pessoal, tem muitos parâmetros que a gente pode setar. Por exemplo, percebam que a ferramenta, eu até vou mudar, eu vou botar aqui um diâmetro de 63 milímetros, tá? Vou fazer uma ferramenta grande. Automaticamente, ó, 60% de 63 já é outro valor, entendeu? Então, por isso que eu gosto de utilizar aqui a opção de step over, o percentual da ferramenta. Eu não preciso me preocupar muito quando eu troco o diâmetro lá da ferramenta. O nome, logicamente, ficou o de 32, então tem que renomear essa ferramenta depois, tá? Então, isso aí são cuidados que a gente tem que ir tomando. Então, vou mandar calcular de novo. Percebam como está o caminho aqui, ó, tá? Olha, ele vem quase que fazendo o mesmo arco da peça, ó, tá? Ele só passa a ferramenta um pouquinho. Se a gente entrar aqui no Cutting Parameters, nós temos, por exemplo, Simplify Shapes, que é a opção que está nesse momento selecionada. Está dentro da aba Estratégia, certo? Dentro da aba Estratégia, eu tenho aqui o Cut Regions, Simplify Shapes. Eu vou colocar, por exemplo, Minimum Box. Eu vou dar um OK e mando calcular novamente. Olha, perceba que agora ele faz, a ferramenta, inclusive aqui, ó, ele passa mais do que o Simplify Shapes. Ó. Agora ele criou uma usinagem retangular aqui, para a ferramenta passar os limites da peça. Ó. Certo? Então, o Cutting Parameters são os parâmetros de corte. Tá? Como é que eu quero que ele trabalhe dentro desses parâmetros de corte? De corte, tá? Entrada e saída de ferramenta, movimentos não cortantes, é no item Non-Cutting Moves. Aqui é que eu defino todos os parâmetros de entrada e saída de ferramenta. Por exemplo, eu vou colocar aqui ó, no Engage, ao contrário de Ramp, eu vou colocar helicoidal, 90% da ferramenta, um ângulo de 8 graus com uma altura de 5. Tá, mínimo de 30. Em áreas abertas vai ser igual a fechada. E a saída, eu vou fazer lift de 10 milímetros. Já explico para vocês o que é isso aqui. Pronto. Engage é a entrada, é o início da usinagem, tá? Onde ele vai fazer a primeira entrada na peça. Então, como é que eu quero que ele trabalhe? Nas áreas fechadas, eu quero que seja de forma helicoidal. Tá ali, ó, se a gente parar o mouse, ó, isso é uma novidade também do NX, se não me falha a memória, no 10 já tinha, NX 10 já tinha. Mas alguns itens você para o mouse em cima, ou então outros você tem que parar assim em cima do texto aqui, ó. Tá? Se você parar o mouse aqui não aparece, ó, mas se você vir aqui no diâmetro, no diameter, ele mostra. Ó.
tá? Então, o helicoidal é aquele que lá dentro, aquela linhazinha vermelha, é o movimento que a ferramenta vai entrar quando vai começar a usinagem. O diâmetro é o diâmetro da espiral, certo? O ângulo de rampa é o ângulo que esse espiral vai ser feito. Então, nós temos aqui um help dinâmico da NX, a altura, certo? A altura de cada hélice, perfeito? Então, você pode, em alguns casos, parar o mouse. Por exemplo, nesse aqui eu tenho que vir aqui para ver, ó, tá? Então, você pode parar o mouse para verificar se tem um help dinâmico. Não é 100% das telas que tem isso, mas a grande maioria tem. Então, deixa eu só voltar lá. Então, aqui no Non-Cutting Moves, nós temos o engage, que é a entrada, e a retração é a saída da ferramenta, tá? Então, eu tenho uma entrada, nesse caso é uma entrada e uma saída, né? Então, uma entrada aqui faz todas as usinagens, e a retração é a saída lá. Depois do final, o que ele vai fazer? Em lift, ele vai sair como está mostrando ali, ó, tá? Terminou a estratégia, ele sobe a ferramenta em Z. Tá? Isso evita de ter colisões na peça. Vou dar um OK, mando calcular novamente. E aqui está, ó. Olha, o helicoidal está pequeno. Se você quiser, eu fiz só uma hélice, né? Se você aumentar a altura lá, ele já vai ficar, por exemplo, coloquei 5, vou colocar aqui 10 milímetros com 5 graus. Vamos calcular de novo, olha aí, ó. E ele vai aumentando. Agora o helicoidal ficou maior. Só que, obviamente, não é interessante, deixa eu botar aqui numa visão que você visualiza, ó. Não é interessante que esse helicoidal aqui fique muito pequeno, porque senão ele vai ficar dando várias voltas no mesmo lugar até chegar na peça, tá? Então, esse aqui já é um movimento bacana, ó. Então, chegou ali, ó, acima da peça, tá? Deixa eu diminuir aqui. Dá um play e ele começa, ó, faz a usinagem helicoidal e começa a usinagem do percurso já da ferramenta, né? Eu dei um stop aqui, mas ele só para quando chegar no final daquela linha, tá? Aí está. Perfeito? Então, tá aí, ó, nós vimos como criar a estratégia, como criar uma operação, nesse caso de 2,5 eixos, que é planar 1000. Beleza, galera? Então é isso. Um abraço e até a próxima.